quero cumprimentar você que já está entrando aí na nossa live. Hoje, como eu prometi ontem, estaremos dando continuidade a um assunto importante para a Igreja do Senhor Jesus, que tem a ver com as últimas coisas. Ontem nós aqui usamos a primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 27, e falamos da eterna esperança da igreja ou do cristão, e usamos 3 qualidades. Isso tem a ver com a vida eterna: a fé, a esperança e o amor. E hoje eu quero falar sobre a ressurreição, que é uma doutrina bíblica, a qual nós temos essa doutrina sendo falada tanto no Velho Testamento como no Novo, sendo defendida por Cristo Jesus e também pelos apóstolos. Então nós estaremos nesta noite falando sobre essa doutrina, a doutrina da ressurreição. Eu convido você que tem a Bíblia, nós vamos fazer uma leitura de certo modo um pouco extensa, mas necessária para que a gente possa entender ou compreender essa doutrina tão importante que é a doutrina da ressurreição. Diz aqui o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz: E eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o que também recebestes e no qual estáis firmes, e pelo qual sois salvos, se é que o conservais, como vos preguei, salvo se crestes em vão. Pois eu vos entreguei, primeiramente, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Pois eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais abundantemente que todos eles, não eu, contudo, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas, se não há ressurreição de mortos, nem Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos conhecidos também como falsos testemunhas de Deus, porque testificamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se com efeito os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, nem Cristo foi ressuscitado, mas se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é vã, e estáis ainda em vossos pecados. Também, por conseguinte, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nesta vida temos unicamente esperado em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de lástimas. Mas agora, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos são vivificados. Mas cada um na sua ordem, as primícias, Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo será destruído, e é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele. Mas quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando tudo lhe estiver sujeito, então também o mesmo Filho estará sujeito àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja em todas as coisas. De outra maneira, que farão que se batizam pelos mortos? Se realmente os mortos não são ressuscitados, por que então se batizam por eles? Porque nós expomos também a nós a perigos a toda hora. Declaro, irmãos, pelo regozijo que tenho a vosso respeito em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Se eu, como homem, combati as feras em Éfeso, que me proveito veio isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Despertai para a justiça e não pequeis, pois alguns não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vos envergonhar. Mas alguém dirá: como são ressuscitados os mortos? E em que qualidade o corpo vem? Insensatos! O que tu semeia não se vivifica sem que morra, e o que semeia não semeia o corpo que há de nascer, mas o mero grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra coisa. Deus, porém, lhe dá um corpo como lhe aprove, e cada um das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma carne, mas um é dos homens, outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere uma da outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em vileza e ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeia o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal ou natural, em outra tradução, também há o espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra e é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, qual o celestial, também os celestiais. E como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ora, digo isto, irmãos, para que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos mudados, pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? O arguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada um vez mais a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus amados? Eu sei que foi uma leitura bem extensa, são 58 versículos, mas importantíssimo para que nós possamos compreender essa doutrina tão importante para a nossa vida espiritual, que é a ressurreição. Quando Paulo escreve essa primeira carta de Corinto, ele está na cidade de Éfeso. Ele passou 18 meses ou 1 ano e meio em Corinto ali, ensinando ou pregando a palavra de Deus. Então ali na cidade de Corinto houve então uma pergunta, houve um debate. Muitos que ali estavam
não acreditavam na ressurreição dos mortos. Devemos entender que Corinto era uma das cidades muito importantes do Império Grego, que agora estava sob o domínio dos romanos. O domínio romano era o poder bélico, mas os gregos dominavam na questão intelectual. Então, logo, os gregos, eles acreditavam que o corpo era mau e que a morte era uma maneira do espírito humano se libertar deste corpo mau, deste corpo perecível. Então, eles acabavam que não crendo que a pessoa que viveu nesse corpo mau poderia novamente ressuscitar e voltar a este corpo mau. Então, nós vemos então que Paulo, ele então vai trazer resposta à igreja de Corinto quanto à ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós olhamos no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 12, a pergunta que se faz é: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia pessoas dentro da igreja, as pessoas que tinham, vamos dizer, aceitado a Cristo Jesus, mas não acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos. E então Paulo começou a trazer aqui no capítulo 15 uma explicação sobre esta doutrina, a importância dessa doutrina para a igreja do Senhor Jesus. Porque o que eu e você devemos entender é o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então vã é a nossa pregação, vã é o nosso ensino, vã é a nossa crença, como nós vamos ver daqui a pouco, que Paulo, ele esclarece isso dizendo: se não há ressurreição de mortos, então vã é a nossa pregação, nós estamos pregando algo que não é verdade. Então, nós vemos então que a primeira coisa que Paulo, ele traz aqui para nos dizer que a ressurreição e a morte de Cristo não foi algo de surpresa, não foram os judeus, não foram os romanos que mataram Jesus. Ele mesmo profetizou, e o Velho Testamento também traz figuras e profecias sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Ele fala aqui, Paulo, olha, no capítulo 15 de Coríntios, no versículo 1, dizendo: eu vos lembro, os irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, e no qual estáis firmes, e pelo qual sois salvos, se é que conservais como vos preguei, salvo se crerdes em vão. Pois eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as sagradas Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as sagradas Escrituras. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele vai trazer a responder essa pergunta da igreja de Corinto é usando a base da palavra, a palavra como base para a fé, para essa doutrina, a qual tanto ele como a igreja, os discípulos, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo anunciou: a morte e a ressurreição. Então, nós vemos que Paulo, ele vai então defender que Jesus Cristo, ele morreu, realmente. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não morreu de uma maneira arbitrária ou mataram ele porque ele estava dando problema para muita gente. Não, ele morreu porque estava dentro do projeto de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala aqui que ele morreu pelos nossos pecados, por causa do meu e do seu pecado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou.
Jesus Cristo ressuscitou e por ele estar vivo à destra do Pai, então ele nos garante a vitória, ele nos garante a salvação, ele nos garante a vida eterna, ele nos garante a ressurreição se nós morrermos antes dele voltar para buscar a igreja. E Paulo, ele além de dizer que tanto a morte como a ressurreição de Cristo, ela foi pronunciada nas Sagradas Escrituras, pelos profetas e pelo próprio Cristo Jesus, ele agora vai trazer provas, né, que são a essência da ressurreição de Jesus. Ele vai trazer evidências, provas que Jesus Cristo ressuscitou. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele depois de ressuscitado, ele apareceu a Cefas. Ele apareceu a Maria Madalena, isso está escrito lá em João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Ele apareceu a outras mulheres, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vemos lá no capítulo 28, versículo 9 e 10. Depois ele aparece a Pedro em particular. Paulo, ele nos revela isso na sua primeira carta, aqui, né, aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 5, e também está escrito em Lucas 24, versículo 34. Depois ele aparece a Cleopas e o seu companheiro, isso está registrado lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Depois ele aparece aos 10 apóstolos, que estão trancados dentro de um quarto, em uma casa. Isso está registrado em João, capítulo 19, capítulo 20, versículo 19 e 25, e Lucas 24, 36 e 43. E uma semana depois, porque nessa primeira aparição não estava lá um dos discípulos que não creu, que não acreditou que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas na segunda vez ele estava lá. E quando Jesus Cristo apareceu e disse: venha, toque na minha ferida, toque no meu lado, e tu vai ver que eu sou realmente eu e eu estou vivo. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus Cristo apareceu a estas pessoas. Ele apareceu, né? Que esse é o Tomé, que não creu, só creu quando viu Jesus e tocou nele. Ele apareceu também na sua ascensão, quando ele subiu ao céu, para mais de 500 pessoas. E quando Paulo escreve essa carta, ele diz: e alguns desses que estavam lá ainda estão vivos até o dia de hoje. E por último, como abortivo, apareceu também a mim. Então nós vemos que Paulo, ele vai estar respondendo a pergunta sobre a ressurreição para a igreja de Corinto, porque no meio da igreja, pessoas que eram cristãs e por influência da cultura grega, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ele vai dizer então que a morte e a ressurreição dos mortos, a morte e a ressurreição de Cristo, foi profetizada nas Sagradas Escrituras, e que depois que ele ressuscitou, durante 40 dias, ele apareceu a pessoas e, por último, como abortivo, apareceu até a ele o apóstolo Paulo. Pois muito bem, mediante a isso que as pessoas viram que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós, no versículo de número 14, a importância dessa doutrina para a igreja. Versículo 14 do capítulo 15 de Corinto, ele vai dizer o seguinte: se Cristo não foi ressuscitado, logo vã é a nossa pregação,
e também vã é a nossa fé. Cristianismo sem ressurreição não é cristianismo. A ressurreição é uma das bases, é um dos pilares da nossa fé. Se não houver a ressurreição, se não houver essa doutrina, se nós não crermos nisso, vã é a nossa pregação e vã também a nossa fé. Estamos, como Paulo dizendo, estamos perdendo tempo se nós não cremos na ressurreição de Cristo Jesus. Nós vemos então que, como ele diz, vã é a nossa fé. Ou seja, a fé que nós professamos, ela está sendo insensata, louca, sem valor. Ele fala também que vã é a nossa pregação, porque no versículo seguinte, no 15, Paulo vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus aqui na terra, porque foi Deus que ressuscitou a Cristo Jesus. Paulo, ele também vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, no versículo 17, ele diz assim: mas se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é em vã e estáis ainda em vossos pecados. Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, então vocês ainda são pecadores. Significa que vocês ainda são inimigos de Deus. Significa ainda que vocês estão debaixo do juízo de Deus. Significa então que para nós não há esperança, porque o sacrifício de Jesus Cristo não teve valor, ele morreu, acabou-se e não temos salvação. É isso que Paulo está questionando, ele não está aqui afirmando, mas ele está questionando a fé dos coríntios relacionado a essa doutrina. Ele ainda vai mais além, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, olha o versículo 18, também, por conseguinte, os que dormiram em Cristo pereceram. Ele está dizendo, todos os cultos fúnebres que nós participamos, onde nós declaramos esses nossos irmãos que agora já passaram para a eternidade e foram fiéis durante toda a sua vida, agora estão no paraíso, esperando a trombeta soar, para que eles possam ter os seus corpos ressuscitados, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então estes que morreram, pereceram. Não há esperança para eles. E ele diz que, e ele ainda fala mais ainda no versículo 19, se nesta vida temos unicamente esperado em Cristo, ou seja, se nós achamos que as bênçãos, as promessas de Deus está ligada somente a esta vida terrena, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Então veja bem que Paulo, ele vai colocar mediante a pergunta da igreja de Corinto e também defendendo a doutrina da ressurreição, mediante alguns que estavam dentro da igreja de Corinto, ensinando e colocando dúvidas e interrogações na mente dos cristãos, dizendo que não havia ressurreição de mortos. Pois muito bem, nós vemos então que Paulo, ele traz todos esse questionamento, ele traz para nós esta prova. Primeiramente, ele nos fala que Jesus Cristo morreu, ressuscitou segundo as Escrituras. Segundo, ele fala que houve testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Depois ele vai fazer questionamento que se Jesus não ressuscitou, tudo que nós pregamos, tudo que nós vivemos, todo o esforço que nós temos, tudo é em vão. Mas no versículo 20 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer para nós o seguinte: mas agora Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. E alguém pode perguntar, mas como assim primícia dos que dormem? Não houve outros que foram ressuscitados, como o filho daquela viúva, quando Elias chegou na casa dela e o filho dela morreu, e Elias orou e aquela criança ressuscitou, ou então o filho da sunamita, qual Eliseu orou e ele também ressuscitou, e aquele guarda que caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou, e nós vemos o filho de Naim, e nós vemos Lázaro sendo ressuscitado. Sim, eles foram ressuscitados, foi ressurreição de mortos. O que significa isso, pastor? Significa que eles ressuscitaram e morreram novamente. Eles envelheceram e vieram novamente a morrer ou falecer. Diferente do que aconteceu com Cristo Jesus. Além de ressurreição de mortos, a qual eu dei o exemplo, existe a ressurreição dos mortos. Isso tem a ver com o trono branco, com as últimas coisas, com o grande julgamento de Cristo Jesus, de tantos grandes ou pequenos. Isso está escrito lá a partir do capítulo 20 de Apocalipse. Existe aqui então a ressurreição dentre os mortos, a qual Cristo Jesus é a primícia, é aquele que ressuscitou em um corpo glorificado, está vivo, está à destra do Pai, e a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade, a qual ele está então reinando ao lado de Cristo Jesus. Pois muito bem, aí Paulo, ele faz aqui uma pergunta, dizendo o seguinte: pois, desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele está falando de Adão, está falando de Jesus. Pois assim como Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua ordem. A primícia, Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai e quando houver destruído o domínio de toda autoridade e poder. Pois muito bem, veja bem, Paulo ele está agora dando para nós aqui uma sequência de como será essa ressurreição, de como acontecerá essa ressurreição. Primeiramente, Cristo, ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Os outros que virão e fazem parte dessa primeira ressurreição será no momento em que Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. Paulo ele fala sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E ali ele explica sobre, também porque em Tessalônica existia essa dúvida sobre aqueles que morreram antes de Jesus Cristo voltar. E Paulo então ali ele explica que quando Cristo vier, os que morreram ou os que dormem em Cristo Jesus, eles ressuscitarão. E nós que estaremos vivos, seremos transformados e juntos nos encontraremos com Cristo Jesus. Então, primeiramente, na ordem, como Paulo aqui descreve, dentro dessa ordem, Jesus Cristo ressuscitou e depois os que são de Cristo, os que morreram em Cristo, os que servem a Cristo, eles serão ressuscitados na sua vinda. São as primícias e, é claro, fazem parte da primeira ressurreição. E depois, evidentemente, lá no final
do milênio, depois que Satanás for solto por um período de tempo, enganar as nações e houver a última guerra contra Deus e contra os santos do Senhor, contra a cidade santa, Satanás será derrotado totalmente e finalmente por Cristo Jesus e será jogado no lago de fogo e enxofre. Aparecerá o trono branco e ali haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos, o profeta Daniel diz o seguinte: uns ressuscitarão para a vergonha e outros ressuscitarão para a glória. Ou seja, haverá pessoas que, desde a segunda vinda, do momento que Jesus arrebatar a igreja, até o final do milênio, do reinado de Jesus e também, é claro, da última rebelião de Satanás, pessoas serão fiel a Deus, mas irão morrer. Estas pessoas, elas irão ressuscitar e estarão com Cristo Jesus na glória. Eu quero louvar a Deus pela presença de todos os nossos irmãos que estão conosco, nosso irmão Osni Gomes, aí o pastor Maurício Gatti, que Deus abençoe, irmã André Nisa, todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, nos assistindo, irmão Milton, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade, meus amados irmãos, dessa importante doutrina da ressurreição, nós vemos que Paulo vai fazer uma pergunta no versículo 29. Veja bem, não que ele vai estar defendendo essa condição ou isto que eles estavam fazendo lá em Corinto, mas ele vai estar questionando: se vocês não acreditam em ressurreição dos mortos, aí no versículo 29, por que então batizam-se vocês pelos aqueles que morreram? Ou seja, alguns deles estavam preocupados, eram cristãos, estavam preocupados, e já que eles estavam contaminados com a cultura grega, eles entendiam o seguinte: meu irmão morreu, meu tio morreu, meu pai morreu, não aceitou Jesus Cristo, e agora? Aí para ser salvo precisava ter sido batizado. Então vamos me batizar no lugar dele, um costume que uma igreja ainda nos dias de hoje ainda faz. Pois muito bem, Paulo ele está questionando: se vocês não creem no batismo se vocês não creem na ressurreição dos mortos, por que vocês se batizam no lugar dele? Mesmo porque a Bíblia Sagrada em nenhum momento ensina-nos que o batismo salva a pessoa. O batismo ele não salva. O batismo é uma ordenança de Cristo Jesus para os seus discípulos e para a sua igreja. Quando a pessoa aceita Jesus como único suficiente Salvador, tem duas ordenanças que Jesus Cristo deixou: o batismo nas águas e a Santa Ceia, fazer parte do corpo de Cristo. O batismo das águas é uma consequência da fé a qual essa pessoa aceitou a Cristo Jesus como único suficiente Salvador. E por isso ele vai querer cumprir a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor e se batizar nas águas. Mas o batismo das águas não salva. Então, eles se batizando por aqueles que já morreram, não traria nenhuma solução para estas pessoas. Por quê, pastor? Primeiro que a salvação ela é individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar. Eu não posso salvar minha esposa não pode me salvar. Eu não posso salvar os meus filhos não podem me salvar. O único que pode nos salvar se chama Cristo Jesus. E essa salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, primeira coisa, que a salvação é pessoal. Segundo, a salvação é nesta vida. A Bíblia Sagrada diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, aquilo que o homem escolheu aqui nesta vida vai ser o resultado da vida dela na eternidade. Então não tem como uma pessoa tomar o lugar da outra.
para que ela possa ser salva. Então, essa doutrina que uma igreja até os dias de hoje defende é uma doutrina errônea, errada, que não tem a palavra de Deus dando a ela base ou sendo apoiada pelas Sagradas Escrituras. Paulo aqui ele não está defendendo esta doutrina. Ele está questionando e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ironizando essa confusão na mente destas pessoas que não acreditavam no batismo e ao mesmo tempo se batizavam pelos mortos. Pois muito bem, vamos dar continuidade nessa doutrina aqui. Então, veja bem, Paulo ele vai nos dizer que se não há ressurreição de mortos, então por que o cristão sofre? Se não há ressurreição de mortos, por que então nós nos santificamos, jejuamos, oramos, fazemos de tudo para obedecer às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus? Isto está no versículo 35. Paulo faz essa pergunta. Não, Paulo responde essa pergunta. Mas alguém dirá, como será a ressurreição de mortos? Em que qualidade o corpo vem? Ou seja, ele diz aqui no versículo 30, porque, no 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se realmente os mortos, versículo 29, desculpa meus amados, é muita coisa, versículo 29 diz, se os mortos não são ressuscitados, por que então se batizam por eles? 30, porque nós expomos também a nossa vida a perigos a toda hora. Declaro, irmãos, pela alegria que tenho a vosso respeito em Cristo Jesus, nosso Senhor, que eu morro todos os dias. Se eu, como homem, combati as feras em Éfeso, que proveito me tem isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Despertai para a justiça e não pequeis, pois alguns não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vos envergonhar. Então Paulo agora está dando aqui uma palavra onde ele está defendendo a ressurreição, continuando a defesa da ressurreição dos mortos, e ele está dizendo o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então não adianta eu sofrer, não adianta eu enfrentar feras como enfrentei em Éfeso, pessoas que me combateram, que foram contrários a mim, que se colocaram contra a minha vida, tentaram tirar a minha vida. Não adianta tudo o que eu sofri se eu não crer que Jesus Cristo vai me ressuscitar no último dia. Então, Paulo, ele está declarando e está nos dizendo, primeiro ele está no versículo 20, ele vai dizer que Jesus realmente ressuscitou e que se nós atentarmos para essa falsa doutrina que Jesus Cristo não ressuscita mortos, então tudo que nós estamos fazendo é vão, não vale de nada. E Paulo então diz o seguinte, ele traz aqui agora uma exortação à igreja de Corinto. Ele diz assim, afasta-se destas más companhias, afastam-se dessas pessoas que não creem, dessas pessoas que não acreditam. E nos dias a qual nós estamos vivendo hoje, amados irmãos, entenda bem, Satanás ele tem trabalhado com todas as suas forças para tentar dizer que Cristo Jesus não ressuscitou. Eu lembro-me que alguns anos atrás
saiu em todos os jornais do mundo que um certo arqueólogo tinha encontrado o túmulo de Jesus, até que chegaram à conclusão que não era o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus, meus amados irmãos, está lá em Jerusalém e está vazio. Se você for no túmulo de Maomé, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo de outras pessoas tão importantes que passaram por essa terra, os ossos deles estão lá. Mas o de Jesus Cristo, o túmulo dele está vazio. Mas essa é uma doutrina que Satanás, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele tem tentado tirar da igreja essa confiança, esta doutrina, esta fé e esta certeza dos nossos corações. Pois muito bem, dando continuidade aqui, agora a igreja de Corinto, ela faz uma pergunta. A seguinte pergunta é: como será a ressurreição dos mortos? E como será esse corpo? Essa é uma pergunta que todos nós temos curiosidade. Como vai se dar a ressurreição? E como será esse corpo glorioso que a palavra de Deus nos declara e nos promete? Entenda uma coisa. Deus, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, ele falou o seguinte: do pó tu vieste, ao pó voltará. Quando você enterra uma pessoa, primeiramente, é claro, a carne, tudo vai se desfazendo, mas ao longo do tempo, o osso também vai se desfazendo. Ele vai virando pó. Mas isso, meus amados irmãos, não significa que vai impossibilitar Deus de ressuscitar aquele corpo. Um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo Jesus. E nós vemos então que Paulo ele vai aqui usar uma simbologia, a simbologia da semente. Ele diz assim: insensato, o que tu semeias não se vivifica sem que morra. Ele vai usar uma linguagem aqui que é muito simples, muitas pessoas conhecem. Para que uma árvore venha a nascer, é necessário nós plantarmos a semente, e a semente ela tem que morrer para que a árvore nasça. Então Paulo está trazendo a simbologia, dizendo que o que semeia não semeia o corpo que há de nascer, mas o mero grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra coisa. Deus, porém, lhe dá um corpo como lhe aprouver, e cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Ponto. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Há uma ideia, uma crença no mundo que existe o céu dos animais. É tanto que existe hoje os protetores dos animais, e até de uma maneira exagerada, ao ponto de que eles consideram os animais mais importantes do que as pessoas. Pelas Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus criou, primeira coisa, criou os seres celestiais, que são os anjos. Eles são espíritos, eles não têm corpos. Segundo, Deus criou os animais, as animalhas do campo, as aves dos céus e os peixes dos mares. Eles têm corpo e têm alma, alma no sentido de vida, mas eles não têm espírito. E terceiro, ele criou o homem. Ele criou o homem com o corpo, com a alma que é a vida e também com o espírito. Então, veja bem, Paulo ele não está dizendo aqui e nem defendendo que existe um céu para os animais, um céu para cachorro, um céu para gato, um céu para passarinho, alguma coisa parecida.
Muitos anos atrás, eu já era casado, eu ouvi uma notícia que uma mulher da Europa, ela deixou toda a sua herança para o gato dela. Ou seja, são uns pensamentos assim que as pessoas têm por não conhecer a Deus. Aquilo que Paulo fala aqui, ó, despertai, estejam vigilantes para a justiça e para que não venha pecar contra Deus, porque muitos não têm conhecimento de Deus e acabam agindo desta maneira, agindo desse jeito. Mas nós vemos aqui então que Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e a outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. Uma coisa que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, quanto à ressurreição dos corpos, Paulo aqui ele vai fazer uma diferenciação nesse corpo glorioso relacionado ao nosso galardão. Sim, quando nós lemos lá em Daniel, capítulo de número 12, e deixo eu ler aqui para vocês tentar compreender que haverá uma certa diferença lá no céu, ok? Sobre os cristãos, capítulo 12 e o versículo 3 do livro do profeta Daniel diz assim: os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que se converterem e os que converterem a muitos para a justiça. Agora, o próprio apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando ele vai falar de galardão, ele vai falar aqui, a partir do versículo de número 10, 1 Coríntios 3, versículo 10, é o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja que cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque ele é revelado em fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que sobre ele edificou, este receberá o galardão. Se a obra de alguém queimar, este sofrerá dano ou perda, mas o tal será salvo, todavia, como através do fogo. Paulo está dizendo o seguinte: a pessoa que é cristã, mas não pratica o cristianismo, essa pessoa é cristã, mas ela não vive o cristianismo. Ela tem um cristianismo raso, ela tem um cristianismo parado, sem fazer nada para Deus. As suas obras serão como madeira, como palha e feno. E quando passar no dia do trono de Cristo, que é só para os crentes, para os cristãos, as suas obras vão passar pelo fogo, não vai ficar nada. E trazendo uma linguagem bem popular, o crente vai passar meio que esfumaçado para a outra vida. Mas aquele que edificou sobre Cristo as suas obras como ouro, como prata e como joias preciosas, elas permanecerão. Então nós vemos biblicamente algo que eu penso que haverá diferença na próxima vida, no reino de Cristo, mediante aquilo que nós estamos fazendo para Deus, aquilo que nós estamos fazendo para
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada diz, aqui no próprio capítulo 15, lá no último versículo, dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E lá no Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz: comigo está o meu galardão e eu dou a quem eu quiser. Então, meus amados irmãos, haverá sim para alguns perdas quando chegarem lá, por causa de não fazerem de maneira correta, não viverem um verdadeiro cristianismo na pessoa de Cristo Jesus. Pois muito bem, então já respondemos aqui, podemos dizer essa primeira pergunta: como será a ressurreição dos mortos e como será este corpo? Esse corpo será um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo Jesus, mas baseado naquilo que Paulo diz, não somente aqui no capítulo 15, como no capítulo 3, a partir do versículo 10, o próprio profeta Daniel no capítulo 12, versículo 3, que haverá uma diferença para com os cristãos mediante ao serviço que ela prestou a Deus. O próprio Jesus Cristo disse, se alguém der um copo d'água para um destes pequeninos, já recebeu o seu galardão. Então, entenda bem isso, que Deus irá galardoar aqueles que têm feito a obra do Senhor Jesus aqui nesta terra. Nada será em vão. Aquilo que nós fazemos com amor, por amor ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Meus amados, então estamos indo, é claro, para já o final aqui dessa meditação. Vamos continuar. Paulo vai dizer aqui o seguinte no versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Aí no versículo ainda 42, em outra tradução, aqui vai dizer o seguinte: semeia naquilo que é perecível e ressuscita naquilo que é imperecível. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. O apóstolo Paulo está falando do nosso corpo, como ele definha, como ele é fraco, ele envelhece, ele adoece. Meus amados irmãos, entenda uma coisa: mesmo os defeitos que nós temos aqui, algumas pessoas até perderam membros, perderam perna, perderam dedo, perderam braço. Alguns até podem perguntar, mas pastor, e aquelas crianças que estão no ventre? Porque alguns creem e acreditam que no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque há uma pergunta que Abraão fez para Deus, está lá no capítulo 18 de Gênesis: Senhor, tu vai trazer juízo sobre o justo com o ímpio, ou seja, todos eles juntos, o Senhor vai julgar a eles, porque tu é o Deus justo. Aí Deus responde: de maneira nenhuma eu trarei juízo sobre o justo da mesma maneira que eu vou trazer sobre o ímpio. Então, muitos acreditam, e eu também creio, que na vinda do Senhor Jesus Cristo, as crianças, as inocentes, as recém-nascidas, aquelas que estão prestes a nascer, talvez ali a mãe está dando à luz, é a minha maneira de crer, elas serão arrebatadas, elas serão tiradas dessa terra, elas não participarão do juízo de Deus. Aí a pergunta que vem é: que corpo é esse que elas vão receber? Como será este corpo glorioso que elas vão receber de Deus? Aí que está, Deus tem o corpo glorioso para cada um de nós. A própria palavra aqui de Deus, no versículo 38, responde isso, olha: Deus, porém, lhe dá um corpo
como lhe aprouver. Irmãos, entenda outra coisa. Pastor, e nós vamos nos conhecer lá no céu? Sim, porque nós vemos lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo ele está falando sobre Lázaro e o rico. E o rico vê Lázaro e reconhece Lázaro. E ele está com o pai Abraão. E ele fala com Abraão, chamando Abraão pelo nome dele. Mas veja bem, lá no céu nós seremos como uma família. Não será como, por exemplo, eu lá no céu, minha esposa lá no céu. Não seremos lá marido e mulher. De maneira nenhuma. Lá no céu, a Bíblia, Jesus falou, os anjos não casam e nem se dão em casamento. Ou seja, nesta nova vida, neste corpo glorioso, incorruptível, que nós haveremos de receber, aqueles que haverão de ressuscitar, eles viverão em uma nova terra, em um novo céu, em um novo parâmetro colocado por Deus. Não será igual a esta vida que nós vivemos aqui. Será muito diferente. E este corpo glorioso, incorruptível, será semelhante ao de Cristo Jesus. Amém, meus amados? E vamos então para o encerramento. No versículo de número 50, ele vai dizer o seguinte: ora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados. Paulo aqui ele está usando um eufemismo relacionado à morte, porque quando a pessoa morre, ela está como se estivesse dormindo. E ele está dizendo assim, essa pessoa que está dormindo, ela vai acordar, ela vai despertar. Então, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem, é como se ele estivesse despertando de um sono, o corpo, porque o espírito está consciente no que a Bíblia chama de paraíso. Eles estão no paraíso. Então, estão ali no paraíso, esperando a ressurreição. Mas o corpo está como que estivesse dormindo. E quando a trombeta soar, este corpo será despertado. Mas não como o corpo que morreu, mas num corpo incorruptível, glorioso, semelhante ao de Cristo Jesus. Ele continua falando isso, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aqui é glorioso essa palavra que Paulo traz para nós, porque Paulo agora vai falar sobre o último inimigo que nós temos que enfrentar. Porquanto diz a palavra do Senhor que, como está escrito aqui, Paulo ele fala no versículo 24, 1 Coríntios 15, 24, diz assim, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade, todo o poder. Está falando aqui de Satanás e todos os seus demônios. Continuando, ele diz o seguinte, o último inimigo que será destruído é a morte, ou seja, Jesus Cristo vai destruir a morte. Em uma palavra bem simples, a morte vai morrer. A morte não terá mais poder. Ou seja, neste novo céu, nesta nova terra, nós estaremos em um lugar onde a morte não existe.
Por isso que no versículo 55, Paulo diz assim, como está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, maravilhosa é essa doutrina da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos na volta de Cristo Jesus em um corpo glorificado, em um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, para que nós possamos estar com o Senhor na glória eternamente. Essa é a nossa esperança. É uma promessa para mim e para você, que nós possamos continuar firmes, perseverantes, constantes, obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, buscando a Deus. Não sabemos o momento, não sabemos o dia, a hora que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas nós sabemos que há uma promessa sobre o povo de Deus, que nós seremos livres deste corpo miserável, corruptível, este corpo que tem a tendência para o mal, para o pecado. Nós estaremos num corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo que será transformado pelo poder de Deus, para que nós possamos estar eternamente com Cristo Jesus. Eu quero com você, neste momento, fazer uma oração. Quero orar por você, você ora por mim, nós oremos uns pelos outros e que nós possamos entender, guardar essa doutrina tão importante que é a doutrina da ressurreição. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero te exaltar, meu Deus amado, por mais essa oportunidade a qual tu tens nos concedido, de podermos aqui estarmos, Senhor, na tua presença, para podermos, ó Deus, aprendermos da tua palavra. Abençoe, meu Pai querido, a minha vida, a vida dos meus amados irmãos. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus. Nos fortalece, Senhor Deus, nos dá força, firmeza, nos guarda, nos livra de todo o perigo, de todo o mal, até o dia, até o momento da tua vida. Abençoa, Deus, a todos os nossos amados irmãos, a cada um deles, as suas famílias, proteja, guarda-as, livra de todo o perigo, de todo o mal, livra deste vírus, Senhor, abençoa as suas vidas e as suas famílias, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, aprendendo aqui da palavra do Senhor. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, a Assembleia de Deus Flórida Paulista. Se inscreva lá, dê um like lá, nos ajude, divulgue para outras pessoas, com o intuito somente para que elas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Pessoas não cristãs, para ouvir a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha trabalhar em seus corações. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.